Corinthians 1, Vitória 0, ou Vitória 0, Corinthians 1, né? Um jogo ruim, né, rapaziada? Vamos lá, vamos combinar, 4 da tarde, calor em Salvador, né? Eu acho que deu uma afetada na galera, mas vamos lá. O aproveitamento do Corinthians com o trio Garro, Yuri e Memphis, ele é impressionante, né? Antes do jogo começar, ele já era de mais de 75%. Sem o trio, e assim, foram 54 jogos sem o trio, são 14 derrotas, só para você ter uma ideia. Como muda você ter esses três jogadores? Não é à toa. No ano passado, a arrancada do Corinthians na reta final, ela conta muito com esses três jogadores. Inclusive, lá no Barradão, o Corinthians vence por 2-1 com o gol do Yuri e outro do Memphis. Então, assim, é inegável a importância e o que eles acrescentam no time. Além do que o André Carrilho, né? O André Carrilho que hoje voltou como titular, inclusive, algo que a gente não imaginava. E aí não tem como, né? Por mais que você... assim, por mais dificuldade que você imagine no jogo, quando você acrescenta o Corinthians Prime, quando você tem o Corinthians Prime, que é justamente a junção dos principais jogadores que não estão no DM, esses caras, por exemplo, eliminaram o Palmeiras de uma Copa do Brasil recentemente. Depois eles não conseguiram estar ao mesmo tempo. Inclusive o Carrilho machucou nesse jogo da volta contra o Palmeiras. Mas só para vocês terem uma ideia, acrescenta muito em qualidade. Lembram do vídeo que eu fiz na véspera aqui, dizendo que o Martínez tinha que ser o lateral direito? Valeu, Dorival! Claro, não vou aqui pretensamente achar que o Dorival me escutou, até porque eu tinha sugerido uma linha de 3, né? Com o André Ramalho voltando, e ele voltou só nos minutos finais e tal. Então, ele manteve o Tchoca com o Gustavo Henrique, fez o Bidu na lateral esquerda e o Martínez como lateral direito. Só que a novidade foi justamente essa, o ingresso do Carrilho como titular desde o início. Eu imaginei que ele ia fazer uma linha de 3, abrir o Martínez de ala e deixar o Carrilho para o segundo tempo. Como o Carrilho entrou no time, ele não precisou colocar 3 zagueiros, né? Botou ali o Ranieri, o Carrilho, o Bidon, o Garro, o Memphis e o Yuri. Esse foi o time do Corinthians desde o início. Mas como eu disse, um jogo fraco tecnicamente, com algumas chegadas até perigosas do Vitória. O Vitória conseguiu ceder até alguns espaços e no primeiro tempo a chance mais clara foi do Corinthians. Uma defesa absurda do Thiago Couto, que entrou no lugar do Lucas Arcanjo, que tinha machucado, com o Matheus Bidu a queima-roupa. Uma defesa lá Marcelo Groy, né, contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores de 2017, não sei se todo mundo lembra, né? Aquela defesa queima-roupa, porque o Thiago meio que anteviu o que o Matheus Bidu ia fazer. Ele meio que salta antes, e ali faltou talvez até uma calma pro Bidu, né? Se o Bidu respira 2 segundos, 1 segundo, ele tinha chutado no outro canto, porque ele tava sozinho ali, né? E aí ele quis, sei lá, queimar o goleiro se antecipou e acabou fazendo a defesa. Depois o Yuri teve uma chance absurda, mas para sorte dele, ele estava impedido, porque se ele não tava, a galera fala que eu passo pano pro Yuri, né? Meu Deus do céu, ele já tá sendo xingado tanto impedimento, você imagina se ele não tá. Porque ele faz, ele recebe livre. O Corinthians recebeu algumas bolas nesse espaço, né? Esse lance perdido pelo Matheus Bidu, cara, é um passe maravilhoso do Rodrigo Garro aqui pro lado esquerdo. E é isso, né, cara? Uma hora aparece o Garro, outra hora aparece o Memphis, outra hora aparece o Yuri. É a qualidade desses três juntos. Só que o Yuri tá devendo, eu sei disso, né? Ele tá... Eu ainda tô esperando aquele Yuri da reta final do ano passado, quando ele desembestou a fazer gol, né? E aí ele chega na frente do goleiro, dribla o goleiro e chuta pra fora. Foi um negócio maluco, mas ele tava impedido. Teve um chute do Carrilho também, que aí tava o Arcanjo ainda no jogo, que ele faz uma defesa em cima. O Corinthians teve alguma chancezinha ou outra no primeiro tempo, mas o Vitória também chegou. Só que o jogo tava, sabe, muito truncado, amarrado, o jogo não acontecia. Bom, aí no segundo tempo, a coisa não mudou tanto assim. Só que o Vitória começou a buscar mais o resultado, né? Tá jogando em casa, para bagunçar de vez aquela ponta de baixo da tabela, começou a chegar. E aí nós tivemos dois heróis improváveis, né? Um deles é o Felipe Longo. O Felipe Longo, ele fez algumas defesas no jogo, algumas defesas importantes, mas uma delas é espantosa. Uma delas, assim, é absurda. Eu sempre esqueço o nome do rapaz que cabeceou, que é o Canta La Piedra, né? Cara, é uma defesa que, inclusive, eu fiquei na dúvida se a bola tinha entrado ou não. Tem um ângulo
de dentro do gol. É que as imagens também das transmissões, do VAR, elas não são as melhores. Ele deixa dúvidas, ele não deixa certezas. E esse é o grande problema. Como o campo não deu gol, até porque para o campo dar o gol, o cara tem que ter muita convicção, né? O assistente, o bandeira lá, ele tem que ter muita convicção para dar o gol. Como ele não dá o gol, a jogada segue. E aí, como o campo não dá o gol, fica tudo na conta do VAR. Ó, se o VAR achar uma imagem conclusiva, ó, a bola entrou, cara, não precisa nem o Wilton ir no monitor. Simplesmente comunicar. Ó, aquele lance lá, a bola entrou, cruzou a linha, gol. Acabou. Não tem. Aí ele aponta para o centro. Como o VAR provavelmente pode ter visto até imagens diferentes das que a gente recebeu, mas assim, do que a gente recebeu olhando, eu não consigo definir, eu fico na dúvida. Mas dúvida não é certeza. E assim, se mantém a dúvida, mantém a decisão de campo. A menos que, repito, tenha uma imagem conclusiva que defina que a bola entrou. Aí você inverte a decisão do campo. Vocês estão me entendendo? Então, como não tem uma imagem conclusiva, só a dúvida mesmo, eu fiquei na dúvida. Mas lembrando, né, a bola tem que cruzar toda a linha. Se tem uma parte, um gominho ainda, mesmo que ela é elevada, né, ela tá em cima da linha. E a gente não tem essa imagem, né, superior ali para avaliar se essa bola lá, uma imagem perpendicular ali da linha do gol para saber se ela cruzou por cima, se tem um gol. Não tem. Tem uma imagem inclinada. E aí dá uma sensação de que ele faz a defesa ela passando a linha, mas passando toda, essa aqui é a dúvida. De qualquer forma, uma defesa absurda e que garante o resultado, né? Porque aí depois, o outro herói improvável, o Charles. O Charles. Irmão, o Charles é impressionante. Ele estava cotado até para ser lateral direito, entrou no meio-campo, né? Inclusive acho que no lugar do Carrilho, se eu não me engano, que já era uma substituição meio certa, né? Porque o Carrilho começou o jogo. E aí tem um detalhe desse gol também, porque é uma cobrança de escanteio, isso é 41 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio do Garro, pelo lado direito, tem um bate-rebate na área, e aí a bola volta para o Memphis Depay. E o Memphis, nesse bico da área, um pouco mais para dentro, né, tem um bolo de jogadores à frente do gol. O que ele faz? Qualquer jogador, o normal, seria ou fazer um chuveirinho, ou rifar essa bola, né? Pode ser no chuveirinho, ou queimando ela, chutando cruzado e tal, sei lá. O que o Memphis faz? O Memphis respira. Que foi o que faltou ao Matheus Bidu no primeiro tempo. Ele respira. E ele olha para dentro da área. E ele vê o Tchoka meio livre, na marca da cal. E ele toca consciente pro Tchoka. A bola desvia no Tchoka, né? Não é que o Tchoka conseguiu concluir, ela desvia no Tchoka. Sobra pro Charles. O Charles cabeceia, a bola bate no travessão, ela quica fora do gol, só que aí o gramado irregular do Barradão faz a bola cruzar a linha. Este foi o gol cagado que salvou a vitória do Corinthians. A instituição Gol Cagado vive no Timão e se fez presente no Barradão. E precisava. E tudo bem, porque nesse momento, inclusive, o Corinthians estava com um a menos, porque o Bidon fez 2 faltas para cartão amarelo, a segunda bem característica. Existe até uma outra dúvida nesse lance, porque o Wilton, inicialmente, parece que ele não vai dar o amarelo. E aí parece que, sei lá, se ele é avisado por alguém, e aí depois ele acaba dando o segundo amarelo. É verdade também que o Bidonzinho foi caçado no jogo o tempo inteiro, ele apanhou muito. E aí ele deu uma chegada mais forte, ele já tinha feito um cartão amarelo numa falta tática, né, que ele puxa a camisa, e aí esse que é uma perna, uma deixada assim, né, ele vai numa dividida e deixa a perna, toma um segundo amarelo, meio que não tem muito o que fazer. E aí acaba expulso e o Corinthians estava com um a menos. Foi uma vitória improvável, de heróis improváveis, e 3 pontos que ajudam muito o Corinthians a dar uma respirada boa, porque assim, vocês estão vendo a ponta de baixo da tabela, né? Repito, não acho que o Corinthians fosse brigar para não cair. Mas, cara, não podia se atrapalhar nesse momento do campeonato. E o Vitória é um time que está querendo bagunçar a vida de muita gente. Então, se você vacilar ali, como o Inter, como o Santos, estão vacilando ali, cara, o risco tá grande. E o Corinthians não queria participar disso, venceu o Vitória. E aí foi lá pro meio de tabela, lá, deu uma respirada boa agora
para poder se tranquilizar mais na reta final e focar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, essa vitória do Corinthians sobre o Vitória, ela foi boa para muita gente, hein? Nossa Senhora, o Atlético Mineiro, o Inter, o Santos, meu Deus do céu, vão acender uma vela pro Corinthians, porque o Corinthians salvou a pele de muita gente. Um empatezinho ali já ia bagunçar muito a vida de uma galera. Mas o Corinthians foi lá e fez o serviço. Com os seus principais jogadores, no talento desses caras, mesmo que o gol tenha sido do Charles, o Corinthians é diferente quando ele tem Garro, Memphis e Yuri, que ainda estão no seu segundo jogo consecutivo. E é a primeira vez, olha que loucura, gente. É a primeira vez que o Corinthians tem 2 vitórias consecutivas nesse campeonato, na 30ª rodada. Qual a coincidência disso? É o segundo jogo consecutivo que o Dorival tem os seus melhores jogadores. Eles ficaram ausentes, cara, o tempo inteiro. Praticamente a temporada inteira. Eles apareceram em momentos chaves. E essa é a esperança para a semifinal da Copa do Brasil. Porque se esses caras estiverem inteiros lá, vai ficar mais difícil para o Cruzeiro. E se chegar na final, vai ficar mais difícil para Vasco ou Fluminense. Então, assim, dá para beliscar esse título, hein? Tô achando que dá. Cuidem desses caras nessa reta final. Corinthians chegando numa condição intermediária de tabela, beleza. Treinando o time, porque, sei lá, eu acho que a perspectiva, ela volta a ser muito boa. Porque os números estão aí, gente. Os caras jogam, o Corinthians ganha. Ou pelo menos não perde. Quando eles não estão, a dificuldade é tremenda. Agora, então, vamos falar da vitória do Corinthians? Vamos. Porque, olhando para a parte de baixo da tabela ali... Vitória grande. O Vitória gigante, o torcedor do Santos hoje comemorou, né? Um gol do Corinthians. Cara, ficou maluco. Caiu ainda não. Com uma parada, ô Luizinho. Oi. A gente tá falando desse lance aí. Isso é insano, isso vai ser insano. Puta, a palavra é essa. Acho que insanidade esse gol perdido. Do Berro. o juiz até deu impedimento. Eu não sei se o VAR ia confirmar o impedimento ou não. Mas ele ia perder o gol de qualquer jeito. Puta, cara. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Não é. Impedido ou não, ele perdeu o gol. Só pra explicar. Não é um atenuante. Mas muitas vezes a gente vê um cara driblando o goleiro. E quando a bola vai para a lateral, ele percebe que os zagueiros estão chegando e ele dá o toque cruzado, sabe? Aquela para tentar pegar o zagueiro pelas costas. Exatamente. Os zagueiros passam de carrinho, a bola passa atrás dele. Só que dessa vez não tinha ninguém. Cara, o zagueiro que estava ali estava atrás. Então, falar um bagulho? não há justificativa, Vou ser sincero, tô olhando, eu parei agora para ver 3 minutos aqui. Muito difícil que o Flamengo pelo menos não faça um gol aqui, mano. Exatamente. A pressão descomunal que o Flamengo aplica no... Mas assim, é um gol inacreditável. Esse gol é inacreditável, cara. Inexplicável. Inexplicável. É aquele gol que você reage, independente do time que você torce. Você tá vendo o jogo, você reage ao lance. O que eu não consigo entender foi por que ele buscou esse chute cruzado. Sérgio Oliveira perdeu um gol também hoje, que puta que pariu. Era o chute mais reto do que o cruzado, que de novo, não tinha o cara tomando aquele espaço. Se estivesse tomando aquele espaço, você vê no chute cruzado. Donão, mas eu pensei assim, o Luiz Alberto... Muito bom jogador, mano. Eu gosto dele também. Mas não é a primeira vez que a gente está falando de um gol perdido do Yuri Alberto. Esse aí talvez não vai ser o último. Mas esse lance aí, eu fui ver os comentários dos torcedores do Corinthians, né? O que seria esse lance? Né? Se é falta de confiança, se é simplesmente um lance atípico mesmo e é do futebol. Mas, cara, isso aí... Acho que não passa por isso, não. Não passa por nada, nenhum problema de cabeça. Emocional, não, né? acho que não. Acho que é uma cagada mesmo. Um erro técnico. Cara, que coisa... Uma bela jogada do Corinthians, né? Bela jogada. Bela jogada ali do... E, cara, assim, falando um pouquinho do jogo, cara, uma vitória muito importante pro Corinthians. Já bota o gol aí pra gente, pro Charles. Porque, assim... Gol carambolado. Um gol feio. Um gol que foi a cara do jogo. A verdade é essa, um gol brigado e um gol do Corinthians mesmo. A torcida do Corinthians valoriza esse tipo de gol pra caramba. Gol com o Corinthians com um jogador a menos em campo. O Breno Bidon tinha sido expulso, né, na reta final do jogo. E assim, muita gente falando, né, a questão do Corinthians, porra, ajudou o Santos. Cara, o Corinthians precisava se ajudar, né? Se o Vitória ganha esse jogo, e mete o Corinthians na briga. Exato. Então, assim, o Vitória tá com 31, ia 34, o Corinthians ia permanecer com 36, então, assim, ia ficar muito próximo. Agora, o Vitória desperdiçou uma grande oportunidade, porque o Santos tem uma sequência muito difícil, a começar pelo Botafogo amanhã, que tem a sequência do Santos é surreal. Palmeiras 2 vezes, Flamengo. Então, Vitória desperdiçou hoje uma oportunidade de... Mas eu não acho botar que o Vitória não está morto. Porque o Vitória não está morto. O Vitória não está morto por 2 motivos. Primeiro, porque ele dá mostras de que vai brigar. E porque o Santos não é confiável.
e outros times também não são confiáveis. Beleza, o Galo venceu hoje, deu uma desgarrada, ok, mas não era nada confiável. Obviamente que o Deixa eu ver Vitória a também não é tabelinha. confiável para ganhar jogos em sequência. Mas o Dona viu o jogo. Teve o lance também. Foi justo, gente. Então, teve o lance do Vitória, que reclamou o torcedor do Vitória que a bola entrou. Da defesa do Felipe Longo. Que a gente não tem, infelizmente, aqui no Brasil, uma tecnologia que eu não sei se ainda custa cerca de R$9.000 por jogo, que é da tecnologia da lance O do nosso gol. menino do chip ali da bola para ver se entrou ou não entrou. Deveria ter, cara, não é possível. Cara. Quando eu vi o lance, eu falei, ih, Eu rapaz, acho que não será? entrou. Mas o Eu goleiro do tenho Corinthians, a ele impressão que faz entrou. um movimento de... Então, a gente estava na cabine Casé, eu, Djalminha e Donan. E discutir. Eu acho que não entrou. Os dois, você acha que entrou? Ou não? Agora No ficou na primeiro dúvida momento eu também. achei que sim, no segundo momento o seu argumento me convenceu que não. Eu acho que Porque só entrou os também. burros não mudam de opinião. Não, mas assim, mas de qualquer jeito... Mas é difícil saber. Mas assim, eu Inclusive, acho que não... o Reinaldo falou uma frase de efeito ali muito interessante. Do mirar pro céu, acertar as estrelas? Isso. Que isso? Se você mirar no céu, você tem que mirar no... As estrelas vai na lua. Não, você tem que mirar nas estrelas. Você tem que mirar no céu. Que você pode acertar as estrelas. Não. As estrelas estão mais longe que a lua. Que é isso aí. Você tem que mirar na lua. Não, Porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Caralho, Acho que essa é a Não, frase. não foi. Não, Não, se não, você o mira Reinaldo no não céu, você falou vai essa para a frase. estrela. O Reinaldo Assim, a estrela tá mais longe que a lua, pô. Você fez uma releitura. Eu acho que essa é a frase original. As estrelas estão mais Ou longe que a lua. Fala do Reinaldo. mire nas estrelas. Ou seja, ele acha que o Reinaldo falou errado. Eu acho que a versão que Ele você errou. trouxe... Ou é mire na lua, você vai estar entre as estrelas, ou é mire nas estrelas, você vai estar no céu. É isso. Aí o Reinaldo não acabou. falou nenhuma das duas.